Olá, meu amigo, minha amiga do canal Falando de Umbanda por Mauro Simões. Estamos mais uma vez unidos aqui nesse canal para falarmos de Umbanda. Só que esse programa pode até parecer que não está falando de Umbanda, mas está falando de Umbanda e de forma muito séria, porque é uma visão que muita gente não tem e no futuro podem lembrar de mim e eu já nem estar mais nesse plano terra. Vamos lá, o tema de hoje é Umbanda versus política. Por que versus? Né? Umbanda versus política. Por que não Umbanda e política? Ou política e Umbanda? Porque, desde que eu me entendo como gente, existe uma máxima que se diz assim: Umbanda e política não se misturam. Ou religião e política não se misturam. Balela! Isso é balela, gente. Balela! A política não é uma coisa ruim. O que é ruim é amar a política. Porque política, ela é a organização de uma sociedade, de toda uma sociedade. Ela é a organização na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu terreiro, e até as próprias entidades dentro do contexto deles têm uma política missionária, cada um tem a sua exata função sem atropelo. Nós, humanos, é que fazemos amar a política ou a boa política. Isso depende de nós. Por que depende de nós? Depende de quem nós elegemos. Cada povo tem um chicote que merece. Se você elege essa corja que se encontra aí hoje, corrupção para tudo quanto é lado, banditismo para tudo quanto é lado, né? Presidentes bandidos, deputados, senadores, uma corrupção desvairada, a culpa é nossa. Por quê? Porque somos nós que colocamos eles lá e nós não os acompanhamos. Nós não nos perguntamos, vem cá, como é que esse cara faz uma campanha tão rica, né? De onde é que ele tira esse dinheiro? E ele vai pagar isso como? Percebe? Para que uma empreiteira dá tanto dinheiro para a campanha? Porque ela gosta daquele político? Por que um frigorífico... Sabe, quanto mais rica a campanha for, mais você deve desconfiar do seu político. Porque uma campanha muito rica, o cara não vai tirar, a não ser que ele seja milionário, que ele tire do próprio bolso, para, né, uma questão de idealismo e coisa e tal, não na intenção de voltar roubando lá dentro, mas por um ideal. Ele tem muito dinheiro, tudo bem, até aí eu vou. Mas não sendo isso, o elemento gás, mesmo quem tenha muito dinheiro, as campanhas são bilionárias. Nós estamos falando de bilhões de dólares que se investe nessas campanhas bilionárias, principalmente no âmbito federal. E a gente tem que se perguntar, e agora não tem mais como não se perguntar com essa Lava Jato, com tudo isso. Mas a questão aqui não é essa, não vamos tratar de política, vamos tratar... Por que um bandista é tão resistente em não querer tratar de política? O evangélico, gente, está formando bancada, já formou bancada em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Bancadas fortíssimas. E se não fosse uma meia dúzia de gato pingado até de outras religiões que tivessem boicotado algumas coisas, algumas leis que vieram contra... Por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Quando houve aquele negócio de parar de fumar em locais públicos e não sei o que mais, os evangélicos já entraram com a lei para dizer que não podia fumar mais nos terreiros, cachimbos e charutos, porque eram locais públicos. Percebe? Não é a ritualística, é local público, é fumo, não é um defumador, não é um microdefumador. Eles não vão entender como microdefumador, eles entendem como fumo. E eles já aproveitaram para meter a faca ali. Já estava tudo certo se no Átila aqui no Rio de Janeiro, né, o deputado estadual, não tivesse dado um berro e a coisa se espalhou e tiraram isso de pauta, fizeram um anexo na lei, dando permissão, por assim dizer, ou não punição aos terreiros pelo seu ato litúrgico com o fumo. Então você veja que tudo deles é assim.
Então, o meu prefeito aqui, que é o Marcelo Crivella, vem de uma religião neopentecostal grave, que é a Universal, que vem dominando, enfim, nem os evangélicos sérios que eu conheço gostam da Universal. E esses neopentecostais, inclusive o Edir Macedo, criando os gladiadores do altar, uma parte belicosa já se criando uma parte belicosa e numerosa. Para que finalidade? Qual é a finalidade de se criar um exército dentro de uma seita, dentro de uma religião? Qual é a finalidade de criar um exército disso? Com o codinome de gladiadores do altar, né? O altar para disfarçar, mas gladiadores, né? Qual é a finalidade disso? Não há como não pensar numa única finalidade, em uma guerra. Você tem gladiadores para uma possível guerra, ou quem vão invadir a sua casa, o seu território, ou que você vai invadir o território alheio. Não se pode imaginar que você tenha soldados se você não pensa em se defender de uma invasão ou pensar numa invasão. Só se tem soldados para essas duas opções, né? Já vê que alguns países nem têm exército, porque eles são tão pacíficos que eles não... O Brasil poderia não ter exército, é um país extremamente pacífico, extremamente desnecessário. Se nós formos ver a geopolítica mundial, o Brasil está totalmente fora de possíveis guerras, né? Não se vê a horizontes longo nenhum tipo de possibilidade do Brasil estar numa guerra. Então seria já aí uma boa economia para o Brasil se diminuísse bastante essa questão. Mas ali também enrola muito, enfim, é outra história, né? Que a sociedade brasileira não consegue enxergar um palmo no nariz. Mas voltemos aqui para o que é importante dessa conversa. O que é importante dessa conversa? Um bandista, candomblecista, precisamos eleger povo do axé. Nós vamos ser submetidos a uma casta, nós vamos ser subjugados pelos evangélicos. Eu não dou 20, 30 anos para isso. Eles estão crescendo em todos os poderes, eles estão numa marcha plena para a teocracia no Brasil. Mauro Simões, teocracia, nós temos na Constituição a garantia de um país laico. Que é isso? É um direito garantido. A Constituição se rasga, meu amigo. A nossa já mudou 3 vezes. Se eles formarem uma colisão boa dentro do legislativo, podemos mudar a Constituição ali, enfim, e vir uma barafunda e sair para um Estado laico, né? Nós já saímos de monarquia para não e já quase fomos para presidencialista, já vislumbramos o parlamentarismo, que não foi para frente. Enfim, tudo pode ser mudado, gente. E eles podem mudar leis que nos afetem, sim. O Bolsonaro está batendo na porta, um sujeito com adjetivos contrários a tudo que se conquistou. Liberdade religiosa, o direito dos homossexuais de casarem, de adotarem filhos, a lei contra o racismo, lei contra a mulher ser agredida, a lei Maria da Penha, e uma série de... Esse cara, ele é a favor de tortura, ele é a favor, ele é contra a mulher, machista puro, desmerece até a própria filha, ele é homofóbico, ele é racista, ele é intolerante religioso. Isso não é invenção do Mauro. Ele é dito por ele, em todas as polêmicas que ele já esteve envolvido. E ele tem grandes possibilidades de bater na porta da presidência e entrar. E aí, se nós não tivermos uma vozinha que seja para nos representar, estaremos lascados. Gente, pensa bem, vamos pensar, raciocinar, para com essa bobagem, isso é uma bobagem de que religião não se mistura com política. Isso é... Nossa, nós estamos no século XXI, isso aí lá no início do século XX eu até poderia concordar com esse pensamento, mas agora não dá mais. Então vamos procurar ver os candidatos. Lógico, você não vai votar num candidato
somente porque ele é do povo do axé. Você tem que ver a ficha do cara, tem que ver as propostas dele e acompanhar também se ele vai executar aquilo. Na próxima eleição não executou metade do que ele prometeu, ó, chinela nele, bota outro, vem outro. Mas vamos voltar em povo do axé. Quem é do axé, quem gosta da religião, seja umbanda, seja candomblé, seja jurema, seja o que for, que seja minoria, nós somos minoria, vamos arrumar a nossa voz. E hoje, mais político do que nunca, falando de Umbanda por Mauro Simões, tá? Até a próxima, até o próximo canal, tudo de bom, felicidade e boa sorte pro Brasil, estamos precisando. Um grande abraço, axé! Um canto forte na senzala.